Se você tem o sonho de gerar, fique aqui nesse vídeo. Em 2022, eu estava na igreja e a pregadora veio orar por mim e ela disse assim: o Senhor vai enviar mais um fruto e ele vai trazer muita alegria para sua casa. E quando ela terminou aquela oração, ela falou para mim: a irmã tem filhos? Eu falei: sim, tem uma menina. Aí ela falou para mim: então se prepare que Deus vai me dar mais um. Na hora eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Aí ela olhou pra mim e falou: nossa, a irmã não quer? Aí eu falei: não é que eu não quero. E na hora eu repreendi sem pensar, porque eu tinha medo de engravidar novamente. Aí ela falou pra mim: então se prepara, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Naquele dia eu fui embora nervosa pra casa, meu Deus, pensando em mil coisas. E depois passou um tempo e eu já tinha me esquecido daquela profecia. E no final de 2023, no começo ali de 2024, o Senhor começou a falar fortemente no meu coração. Ele deu vários sinais, porque quando o Senhor ele vai fazer algo na nossa vida, ele fala. A gente tem que estar atento a escutar o que ele tem para falar. E eu gosto muito de escutar a pregação enquanto eu estou limpando a casa. E apareceu um vídeo da Camila Barros para mim, onde ela dizia que muitas mulheres cristãs, elas dizem que se entregam por inteira para o Senhor, mas quando chega na parte do útero, elas não querem entregar. E lembro também de estar assistindo outra pregação, onde a pastora dizia que quando uma mulher engravida, e ela começa a se perguntar por que isso, não era a hora, na mesma hora um espírito de rejeição entra na criança. E ela disse que quando uma mulher engravidasse, ela não deveria falar essas coisas. Então o Senhor começou a falar fortemente comigo em vídeos, em sonhos. E eu lembro de estar dobrando as roupas e eu estava vendo um vídeo da Fabiola Mello, onde ela tinha um sonho de gerar. Ela tinha perdido, alguns bebês. E ela dizia que ela estava ali mais uma vez orando para o Senhor, para ela gerar. E o Espírito Santo trouxe a memória a ela que um dia ela disse que os filhos dela nunca seriam filhos de pastores. E ela já era pastora. Então o Espírito Santo disse para ela pedir perdão por aquilo que ela tinha falado. E na hora o Espírito Santo disse para mim: pede perdão por aquela vez que você repreendeu a profecia de que você teria mais um fruto. Na hora eu não hesitei em pedir perdão, porque eu amo obedecer ao Senhor, eu prezo por isso, obedecer ao Senhor em tudo, mas eu não imaginava que através desse perdão eu iria gerar novamente. Só estava sendo obediente ao Senhor, a promessa já estava pronta e eu só precisava pedir perdão para que a promessa fosse liberada. Então no mundo espiritual já estava tudo pronto, a promessa já estava pronta e o céu só precisava de uma palavra para liberar essa promessa. E no dia que eu fiz o teste de farmácia e deu positivo, eu fui pensar: meu Deus, por que agora? Mas na hora eu repreendi essas palavras, porque eu lembrei da pregação daquela pastora. Eu coloquei a mão na minha barriga e abençoei o bebê. Eu falei: Senhor, esse bebê é teu, esse filho é uma promessa e ele já é muito amado e ele é bem-vindo. E não que eu não estivesse nervosa, eu estava muito nervosa, mas na hora eu repreendi aqueles pensamentos, porque eu não queria que entrasse um espírito de rejeição no meu filho, e eu entreguei para o Senhor. E o Espírito Santo me consolou de uma maneira tão linda. Foi muito lindo aquele momento. Eu tinha medo, mas o meu espírito tinha paz. E um dia o Espírito Santo me disse: através do seu testemunho, outras mulheres irão gerar. E ele começou a ministrar no meu coração que muitas mulheres não conseguem gerar por palavras que são lançadas e o mundo espiritual registra tudo. E o Espírito Santo me disse: fale para as mulheres que elas precisam se arrepender das palavras que elas disseram muitas vezes na hora da raiva, na hora da angústia, na hora do medo. E elas precisam se libertar dessas palavras. Eu quero te convidar hoje, você que tem o sonho de gerar, peça para o Espírito Santo te trazer à memória qual foi a palavra que você lançou no mundo espiritual e fez com que o seu útero não florescesse. E no ano passado, o Senhor me deu uma direção de mudar de ministério. E no segundo dia que eu conheci a minha líder, a Mari, eu contei sobre o meu testemunho para ela. Falei para ela sobre tudo que o Espírito Santo tinha me ensinado. E ela disse para mim: eu tenho um sonho de gerar. E eu compartilhei com ela meu testemunho e falei para ela: peça para o Espírito Santo te lembrar, trazer à memória quais foram as palavras que você lançou no mundo espiritual e muitas vezes está travando você de gerar. E ela escutou aquilo, guardou no coração, e dias depois a gente estava saindo para tomar um café e ela falou: Débora, desde aquele dia que você me contou o teu testemunho, que você disse para mim orar, para mim pedir para o Espírito Santo me trazer a memória do que eu tinha dito, eu me lembrei que eu sempre falava, quando eu e o Lucas não éramos convertidos, o marido dela, ela disse que nunca iria engravidar dele. Ela disse para ele que ela nunca teria um filho dele. E ela pediu perdão
por aquelas palavras que ela tinha lançado no mundo espiritual. E domingo passado agora eu estava no chá de bebê dela, pois ela está grávida. E o Senhor é fiel, Ele cumpre o que promete. Ele disse que outras mulheres iriam gerar através do meu testemunho e eu pude ver com meus próprios olhos. E domingo passado eu estava lá no chá dela, contando o meu testemunho, o testemunho dela, o que o Senhor fez, o nosso testemunho que é maravilhoso, a gente consegue ver a mão de Deus em cada detalhe. E Ele me disse, outras mulheres iriam gerar e se cumpriu, e creio que muitas mulheres ainda irão gerar. Então se você, mulher, tem o sonho de gerar, tem o sonho de ser mãe novamente, e você não entende o porquê o seu útero ainda não floresceu, peça agora para o Espírito Santo. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo feche seus olhos e fale, Espírito Santo, qual foi a palavra que eu lancei no mundo espiritual que hoje está travando, que hoje está me impedindo de ser mãe? E assim que você se lembrar daquilo que foi dito no mundo espiritual, peça perdão. Ore para o Senhor e peça perdão por palavras que você disse no tempo da ignorância. Peça perdão por muitas vezes ter lançado palavras de maldição contra si mesma, contra o seu útero. Nós mulheres somos geradoras, geradoras de milagres, geradoras de vida. E aquele dia que eu repreendi, mal sabia eu, e essa gravidez era tudo que eu mais precisava. Essa promessa precisava se cumprir na nossa vida. E a palavra do Senhor diz lá em Salmos 139, no 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quero deixar essa palavra no teu coração. A sua vida não é um erro. Os filhos que o Senhor mandou para a sua vida não são um erro. Aquele dia eu repreendi, mas mal sabia eu que essa gravidez era tudo que eu precisava. Essa promessa precisava se cumprir na minha vida. Você não nasceu por um acidente, não foi um descuido. O Senhor já tinha escrito os teus dias, os dias dos teus filhos, no livro dele. Todos nós temos um propósito a viver aqui nessa terra. A gente só precisa perguntar para o Senhor qual é. Então muitas vezes você tem um medo de gerar novamente. Pergunte para o Senhor qual é a vontade dele para sua vida. Porque o nascimento do meu filho mudou muita coisa. Ele trouxe ainda mais alegria para o meu lar. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Hoje a minha promessa está nos meus braços. Os meus filhos são os amores da minha vida. E eu sei que eles não vieram à toa nesse mundo. Eles não vieram de um erro. Eles vieram porque eles têm um propósito e vai se cumprir na vida deles tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então você, mulher, que tem o sonho de gerar, pergunte para o Senhor, se arrependa. Se arrependa agora de toda a palavra lançada no mundo espiritual. Você foi feita para florescer. Então você, mulher, que tem o sonho de gerar ou que tem o medo de gerar novamente, peça perdão para o Senhor. Se arrependa de palavras lançadas. Talvez você não consiga se lembrar, mas peça para o Senhor perdão. Diga, Senhor, eu me arrependo de toda palavra de maldição que eu lancei no mundo espiritual. Me perdoa. Eu declaro e profetizo que o seu ventre será um ventre fértil, gerará promessas do Senhor. Eu espero que esse testemunho tenha impactado e abençoado a sua vida. Já envie esse vídeo para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe que tem o sonho de gerar e se encontra ainda com dificuldades. E se você crê nessa palavra, já deixe teu amém aqui nos comentários e envie esse vídeo para aquela mulher que tem o sonho de gerar. Que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua vida.